Olá, pessoal. Então, oitavo ano, né? Nós vamos, essa semana, dar início aí à nossa revisão para o simulado. Então, com isso, eu peço que vocês acompanhem o capítulo 6 e 7, estudem, né? Porque é ele que vai ser cobrado aí no nosso simulado. Então, pessoal, nós vamos falar, né, sobre a reprodução sexuada. A reprodução sexuada, ela é de grande relevância, né, dentre a história, né, dos organismos. Por quê? Porque ela é responsável pela manutenção de uma espécie ao longo da evolução no nosso planeta. Então, ela vai garantir a diversidade e a variabilidade desses animais, né? Então, é importante o estudo da reprodução sexuada quando se vê o quão grande e quão que é habitado, né, a Terra por diversos tipos de animais, diferentes formas de animais. E essas diferentes formas de animais fazem né, a maioria desses animais fazem a reprodução sexuada. E aí existem vários nomes, né? A gâmica, a reprodução sexual gâmica, vai acontecer o quê? A utilização de gametas produzidos pelas gônadas, que acontece aonde, né? Nos mamíferos, testículos e ovários. A poliembrionária forma gêmeos univitelinos ou um único óvulo, né, que é fecundado. A poliovulação vai acontecer o quê? Forma de gêmeos bivitelinos, são dois óvulos que vão ser fecundados ali por um espermatozoide. A pedogênese, a parteginogênese é uma fêmea que ainda não se encontra, né, no estado larval. Partenogênese, desenvolvimento de um indivíduo a partir de um óvulo não fecundado. A metagênese, alternância de gerações, exemplo, né? Vocês viram lá no 7º ano, nas briófitas, nas pteridófitas e alguns quinidários fazem esse processo de alternância de geração. E para acontecer a reprodução, pessoal, sexuada, tem que ter a fecundação, né? Então, a fecundação, na verdade, é o quê? É o encontro de gametas, né? E essa fecundação aí, ela pode ser externa ou pode ser interna, vai depender do grupo, né, que você está analisando, que você está trabalhando. Então, a fecundação é o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, né? E aí vai ocorrer tanto fora desse corpo como dentro do corpo. Então, temos mais para frente, né, alguns grupos que apresentam, que são, né, diferentes, né, são caracterizados em um tipo de grupo por conta exclusivamente dessa característica aí, da fecundação ocorrer interna, da fecundação ocorrer externa. Também existem, né, a maioria dos organismos possuem a quantidade de sexo, a maioria são dioicos, né, macho e fêmea separados, ou também pode ter alguns que são monóicos. Como é que são eles? Eles são hermafroditas, eles possuem aí os dois órgãos, né, em si. Em um momento um vai ser mais ativo do que o outro. Na reprodução sexuada também podemos ver aí os desenvolvimentos, né, do embrião, como é que vai dar, se é indireto, com o estado larval, se é direto, sem estado larval, o embrião ele já vai nascer, já vai crescer, né, com características de adulto. E a conjugação, que é a transferência de material genético para outro indivíduo. Exemplo, bactérias e algas unicelulares. Então, aqui foi só um resumão, assim, do que a gente vai vir falar, né, sobre reprodução sexuada. Lembrando, né, gente, que é ela que vai garantir a variabilidade genética, né, vai garantir aí a diversidade das espécies ao longo da evolução. Como
como é que se desenvolve um novo animal após a fecundação? Então, lembrando que eu falei que para ocorrer a reprodução, tem que acontecer a fecundação, né? Que é o encontro dos gametas, masculino e feminino. Então, nos animais, o desenvolvimento do embrião ele vai ocorrer dentro do corpo materno ou no exterior desse corpo materno. Então, vai depender, né, do modo como o embrião ele se desenvolve, ele pode ser classificado. Então, nós temos aí os grupos para classificar de acordo, né, com o modo de que o embrião se desenvolve. Existem aqueles que são vivíparos. O embrião ele vai desenvolver no interior do corpo materno. Então, esse tipo de desenvolvimento acontece nos mamíferos, né? Nós, seres humanos. Os ovíparos, ovovivíparos, né? O embrião desenvolve dentro do ovo, no interior do corpo materno. E aí depois ele é expelido, né? Para fora. Os ovíparos, o embrião vai desenvolver fora do corpo materno, mas dentro de um ovo. Então, se nós prestarmos atenção, né? Todos aqui têm uma proteção desse embrião, né? O embrião aí nos vivíparos, ele vai ser protegido ali por uma bolsa, né? Nos ovíparos por um ovo, nos ovivíparos também pelo ovo, mas esse ovo ainda vai estar ali por um certo tempo dentro do preso ou próximo, né, ou dentro ali do corpo materno. E existem alguns casos, pessoal, que o macho, né, na espécie do peixe lá em cavalo marinho, né, nas espécies. Então, é o homem que faz essa parte de desenvolvimento do embrião. É o macho, na verdade, né? O homem é o macho, né? O cavalo marinho é o macho. É ele que gera seus filhotes. Na reprodução dos peixes, né? A fertilização do ovo pode ser externa ou interna. Então, vai existir alguns peixes onde a fecundação vai ser externa, e aí nós temos uma classificação. Geralmente os peixes ósseos eles vão apresentar esse tipo de fecundação. A fêmea e o macho vão liberar seus gametas na água, e após o óvulo ser fecundado, né, pelo espermatozoide, vai formar aí o zigoto. Então, muitas espécies de peixes ósseos têm um desenvolvimento indireto, né, já vai sair com as larvazinhas aí, são chamadas de alevinhos. Existem alguns peixes que tem a questão do cuidado parental, vai lá, cuida dos seus ovinhos e tudo. O pirarucu, eles enterram, né, seus ovinhos. Tem várias curiosidades aí em relação à reprodução, tá, dos peixes. Os peixes cartilaginosos, a fecundação já vai ser interna. O macho vai introduzir o espermatozoide no corpo da fêmea, onde os ovos são fecundados, né? E o desenvolvimento vai ser direto. Os ovos dão origem já a filhotes, já com aspecto de adulto, né? Eles vão nascer apenas menorzinhos, mas já com aparência aí. A raia, né? Como um exemplo aí, o macho ele vai introduzir o espermatozoide e os filhotes já vão sair aquelas arraiazinhas pequenininhas aí, parecendo já com os seus pais. A reprodução dos anfíbios, nós vamos ter aqui, né? Então, uma reprodução, aqui a fecundação vai ser externa, tá vendo? E aí, no meio aqui aquático, eles vão, né? Vai acontecer a fecundação e vai ter um desenvolvimento indireto, né? O girino vai passar pela metamorfose até chegar no indivíduo adulto. E aí algumas espécies de sapo carregam os seus ovinhos aqui em cima, ó, né? Algumas curiosidades. Nos répteis, a reprodução sexuada vai acontecer com sexos separados e a fecundação é interna. Então vai ter, desculpa, os ovíparos, né? Eles põem ovos que eclodem fora do corpo da mãe,
exemplo aí as tartarugas, né? Elas põem os ovos e aí elas nascem já com a aparência, né? Adulto, desenvolvimento direto. Os vivíparos, os embriões vão desenvolver dentro do corpo da mãe, algumas serpentes marinhas. E os ovivíparos, os ovos vão ficar dentro do corpo da fêmea e o filhote nasce formado. Geralmente, os ovos são liberados próximo à sua eclosão. Então, aqui os camaleões e os lagartos, eles têm isso, né? O ovo fica no corpo da mãe, quando está próximo do ovo ser eclodido, ele libera esse óvulo e o indivíduo nasce. A reprodução das aves. A reprodução da ave é uma reprodução interna, né? Então, vai acontecer a reprodução. A fêmea ela vai ter um único ovário e o macho sempre vai possuir dois testículos. E ele vai liberar aí os espermatozoides. A ocorrência de dois ovários entre aves são raras, né? Então, nesse caso, é apenas um deles vai ser funcional. Então, nas aves, não tem dois ovários igual nos mamíferos. Tá? A fecundação vai ser interna, mas vai ter apenas um ovário que vai liberar esse óvulo aí na hora que tiver pronto, né? E aí a incubação do ovo é externa até o momento da eclosão. Em raros casos, a incubação do ovo ocorre dentro do corpo da mãe, mas é raro, né? Então, a mesma pode criar ou pode até chegar um ovo a ter óbito prematuro, porque é rara essa condição. Os mamíferos são dioicos, né? Ou seja, sexo separado, podem apresentar dimorfismo sexual. O que é isso? Que característica é isso? Quer dizer que existe uma diferença no macho e na fêmea, tá? O tipo de desenvolvimento embrionário faz com que ela se divida em três classes. Então, tem o protoptéria, que são os ovíparos, a mãe choca os ovos até o nascimento. O metatéria, que são os vivíparos, que o desenvolvimento vai acontecer no interior do corpo da mãe, por exemplo, o canguru. E os eutérios, que são os placentários, né? Ou seja, o desenvolvimento ocorre exclusivamente dentro da mãe. Beleza? A espécie humana entra aqui nessa última, né? Aí tem um ponto principal para a gente observar, que existe a metagenese ou alternância de geração. Então, o que é isso, né? É onde ocorre a reprodução, se dá, né, de forma assexuada e outra hora vai ser de forma sexuada. Então, a alternância de geração é isso. Alterna a reprodução. Uma hora vai ser sexuada, outra vai ser assexuada. E aí nós temos aqui o exemplo das algas, ó, fazendo esse processo aqui de alternância de geração. Tá certo? Os gametas masculino e feminino na reprodução sexuada. Houve a fecundação, depois existiu aqui já o organismo, os esporângios, a meiose e os esporos eles já saíram aqui por meio da assexuada. Tudo bem, pessoal? É uma coisa assim, é mais uma revisão, mas vocês lembrem aí de ler o livro, né, o capítulo 6 e 7, pesquisar também na internet algo mais sobre o assunto. Tá? As briófitas, elas também fazem essa alternância de geração, né? Então, eu falei lá, ó, existem algumas que vão fazer essa parte aí, vão se reproduzir através da fase assexuada, né? Onde os esporos vai ser liberados e esses vão dar origem a novos indivíduos e outros vão ter aí a presença na fase sexuada. Tem a osfera e o anterozoide. Então, que vão fazer aí o processo da fecundação, né, e vai gerar um outro organismo. E as pteridófitas também fazem, né? Tem aí o papel, os soros, né, que são os esporos, tá? E aí elas fazem toda essa parte aqui, ó, da produção, a produção dos esporos, que são onde acontece a fase assexuada, né? E aí, através desses esporos aqui, é que vai dar origem a um novo, né, organismo. E aí também pode ser na fase sexuada quando ocorre a união dos gametas masculino e feminino.
Tudo bem? Lembrando que na produção sexuada é a união do gameta masculino e feminino. Os quinidários também podem fazer, né, essa alternância aí de geração. A, aí aqui nós temos a reprodução sexuada, né? Ele vai ter uma exorbilação e aí é como se estivesse soltando um pedacinho dele aqui, ele forma um outro organismo e aqui em cima na reprodução sexuada, que já vai ser um outro nome, né? Vai ser a medusa que vai fazer isso, mas eles são os quinidários também, e aqui é quando eles são, né, a tônula, certo? A larva, e aí vai dar origem aqui, ó, a junção do gameta feminino e do gameta masculino, eles vão formar aí um novo óvulo e vai formar o pólipo aqui, que é a forma assexuada. Tudo bem? Então, existe a harmonia das funções reprodutivas. Né? O controle das funções reprodutivas, bem como o comportamento sexual, eles são feitos por meios, né, de um intricado de mecanismos que vai envolver aí os chamados hormônios sexuais. Então, nós vimos que precisa ocorrer uma reprodução, né, para dar origem a um novo ser. E a reprodução vai acontecer em meio a essa harmonia. E quem é que vai estar dando base a isso, né? Os hormônios sexuais. Essas substâncias elas são transportadas pelo sistema circulatório e elas vão agir sobre a diferenciação dos órgãos sexuais e ainda na fase embrionária. Então, quando já sabe que é fêmea na espécie humana mesmo, ela já nasce ali com um determinado número de óvulos que ela vai ter no seu período para liberar. Então, já se nasce com seus óvulos todo lá. Vamos, um exemplo, né? 50 óvulos, estou dando um número aqui aleatório, não é esse número exato, não, mas é como um exemplo. Então, nós estamos fazendo uma analogia. Já vai nascer, né? Nessa fase já embrionária, já vai saber que é fêmea, já vai nascer, então, com seus óvulos específicos aí para liberar. Então, nós temos alguns hormônios que são, né, exclusivo do sexo feminino e exclusivo do sexo masculino. O testosterona é exclusivo do masculino, né? Ele que vai dar essa questão da voz grossa, né? É ele que vai dar a questão dos pelos, né? Da barba em si. O sexo feminino, nós vamos ter exclusivo aí o estrogênio e o progesterona. Estão relacionados aí com o ciclo menstrual, né? Com o desenvolvimento dos seios. E nós temos aí os hormônios que acontecem nos dois sexos. O hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Eles vão estar na mulher relacionado, né, com a liberação dos óvulos, e nós vamos ver mais para frente aqui. Então, os hormônios sexuais femininos, nós temos, né, um órgãozinho na nossa cabeça, que é a hipófise, que fica aqui na região, aqui no nosso crânio, né? E aí ela vai produzir é o que produz, né, esses hormônios. O, o FHS, folículo estimulante, e o luteinizante, o folículo estimulante vai acontecer a maturação dos folículos ovarianos, né? E o LH, a ovulação e a formação do corpo lúteo. Aqui estou falando de como ele acontece no feminino. O estrogênio é os caracteres sexuais, questão que eu falei, né? Dos seios, o crescimento dos seios está relacionado com isso. A inibição da produção do SH, né? Quando o óvulo já está maduro, ele vai ter inibição aí, então. E a progesterona, ele vai aumentar a espessura e a irrigação do endométrio uterino. Para que isso ocorre? Ocorre preparando, né, o útero para a chegada desse óvulo. Ele precisa estar bem irrigado, esse óvulo, para que essa camada do útero, para que quando o óvulo chega, ela possa, né, se alimentar ali um tempo até
acontecer todas as transformações, né? E chegar para ele sair sair de dentro dessa camada do endométrio. E aí vai ter, quando está todo prontinho, inibe essa produção, né? Ela inibe, pode ser inibido, a progesterona pode inibir a produção da ovulação, tudo bem? Por isso que na menstruação existe os altos e baixos aí desses hormônios, do estrogênio e da progesterona. Porque para a ovulação acontecer, o LH tem que ser alto, né? E para a maturação dos ovos acontecer, o FH tem que ser alto. Então, progesterona baixa, FSH acontece. Estrogênio alto, FSH não acontece. No hormônio, o hormônio que é para os dois, né? Acontece nos dois sexos. O que é que vai vir agora no masculino? Então, a mesma coisa, é produzido tudo lá na hipófise, tá? O folículo estimulante, ele vai participar aí da espermatogênese dos testículos, que é na produção dos espermatozoides. Lembrando que no da mulher é a maturação do folículo, né? Folículo do óvulo, então no homem está relacionado com a produção do gameta, que é o espermatozoide. O LH vai ser nas células intersticiais dos testículos, as células que vão ajudar aí, né, a compressão aí da expulsão desses espermatozoides que ficam aí dentro, né, dos testículos. O testosterona que vai dar, lá no feminino, é o estrogênio que dá os caracteres sexuais, né? Aqui vai ser o testosterona, então dá os caracteres sexuais secundários aí dos meninos. E ele está relacionado com o impulso sexual, né? A questão da ereção, dos desejos e tudo mais. O sistema genital. Então, nós temos dois tipos de sistema genital, o feminino e o masculino. Aí, cada um, nós temos alguns órgãos que são para os dois, mas existe a diferença. O masculino, ele vai ter a bexiga, a vesícula seminal, os ductos deferentes, a uretra, essa parte aqui, ó, o pênis, os testículos e o epidídimo. Agora, lembrando que na mulher, ó, tubo uterino, tá vendo que é diferente já? O útero, os ovários, o endométrio, que é a camada aqui, ó, o colo do útero e a vagina. Também tem aqui, ó, a uretra, só que o canal da uretra da mulher é bem menor que o do homem, tá? Os órgãos reprodutores masculinos e femininos, aí nós temos o órgão reprodutor, né, que vai fazer parte aqui. O pênis, né, com os seus testículos, da mulher o ovário, os seus ovários, com o útero, né? E aí nós temos aqui o órgão, né, feminino. Eu quero falar aqui, pessoal, um pouquinho sobre o ciclo, né? O ciclo que vai ocasionar aí a menstruação. Então, nós temos aí os dois ovários, né? As mulheres têm dois ovários, eles vão liberar óvulos, um mês, o outro libera o outro. Então, quando a fecundação ocorre, o espermatozoide vai encontrar o óvulo nas trompas uterinas, aqui, ó, nas trompas uterinas, e a união desses dois forma um embrião. E aí, esse embrião vai se fixar aqui, ó, pessoal, na camada, né, que tem aqui no útero, que é chamada de endométrio. É uma camada mucosa que vai revestir toda a parede do útero e vai nutrir o embrião durante a gestação. Houve a fecundação, acontece isso, né? Então, a ovulação, o óvulo está presente dentro dos folículos aqui, ó. E aí tem um videozinho, pessoal, que mostra o momento que o folículo, o óvulo é liberado do folículo. Tem gente que é sensível, ela consegue sentir quando ela está ovulando, quando o óvulo dela é liberado. Isso sim, tem que conhecer seu corpo, né? Conseguir ouvir os sinais.
Então, tem gente que consegue sentir, tem gente que consegue sentir qual é o ovário que está liberando o óvulo desse mês, e assim vai. Então, eles vão atuar diretamente na preparação do corpo para uma possível gravidez. Né? Uma vez que esse óvulo é liberado, ele vai ser direcionado pelas trompas uterinas em direção ao útero. Então, esse óvulo chegou aqui, aconteceu a fecundação, ele vai ser nutrido aí, né, pelo endométrio. Beleza. O óvulo foi liberado, ele chegou no útero, mas ele veio passando aqui nas trompas, não encontrou nada, no útero também não houve fecundação. O que é que vai acontecer? Então, vai acontecer a menstruação. Quando a fecundação não ocorre, os níveis de progesterona e o estrogênio vai cair. E o endométrio ele não vai ser mais necessário, então. Aí ele vai se deslocar do útero, vai descamar. Essa descamação, pessoal, é o sangue que é expelido pela vagina durante a menstruação. Então, por isso que dói a cólica, porque imagina aí descamar uma camada, né, de células sanguíneas da parede do útero. Então, por isso que dói mesmo, que a gente sente muita cólica. Então, aí cessando essa menstruação, uma nova camada de endométrio se forma, dando início a mais um ciclo. Então, professor, eu posso estar menstruando e não estar ovulando? Pode. Você pode estar menstruando, porque a menstruação não é só o folículo, o óvulo junto. É também, e é mais ainda que a camada aí do endométrio que precisa ser eliminada. Ela não pode ficar aí, porque vai ter uma próxima renovação de células aí, vai ter um próximo novo revestimento. Ela precisa ser eliminada. Então, pode acontecer, alguns casos, nem sempre a pessoa, né? Por isso que tem mulheres que são inférteis, elas menstruam, mas elas não têm o quê? Os óvulos, né? Ou os óvulos dela, o folículo não está liberando o óvulo, ou o óvulo dela é infértil. Beleza? Conseguiu entender aí, gente? Então, aqui tem o zigoto, que vai mais ou menos de 1 ao segundo mês, é o período, né, gestacional aí. A idade do embrião, nós chamamos pelas semanas, né? E aí, a partir da terceira semana até a oitava semana, nós temos o embrião. E até a 38 semanas, nós chamamos de período fetal. E aí, em cada semana que nós temos o que é mais ou menos que está sendo formado, que já está tudo certinho aí. Então, é importante fazer acompanhamento, né? Para saber como é que tá, porque existem algumas coisas que podem ser diagnosticadas antes, né? Então, quando acontece a produção de gêmeos? Então, a produção dos gêmeos, um óvulo é fecundado por um espermatozoide. Quando as células vindas da célula óvulo se separam, vão formar dois grupos de células. Mais tarde, mais cedo, aí vai produzir. Se elas formar mais tarde, vai produzir gêmeos verdadeiros, que vão compartilhar a mesma placenta. E se elas formar mais cedo, elas vão produzir também gêmeos verdadeiros, né? Mas cada um na sua placenta. Então, uni e bi, né? Unibitelino. E aí nós temos a produção aí, quando existe aí a separação, né? Da célula ovo, pode ocasionar o surgimento aí do gêmeos. É um evento que não é muito corriqueiro, geralmente, né? É mais nas famílias das mulheres, traz mais para o lado da mulher, mas existem outros fatores também que pode gerar a formação dos gêmeos. E aí nós temos parto cesariano, parto normal. O parto cesariano, né, é preciso ser feita uma cirurgia para que esse bebê seja retirado. Quando que acontece cesariano? Quando a mulher ela não tem passagem, né, no seu, no seu, no seu local aqui da vagina, ela não tem passagem no canal, e aí pode ser também algum tipo de doença que não tem
não pode deixar a criança nascer de forma natural, precisa que seja feito um cesariano para a criança não pegar alguma doença, ou então, por conta que da doença que a criança tem, ela precisa de um cuidado, né, melhor. Às vezes também gêmeos, geralmente são cesarianos porque eles geralmente não vão até até a 39 semanas, 42 semanas que o pessoal está esperando, né? E o parto normal vai acontecer as contrações e vai acontecer da forma mais normal possível, né? Vai abrir aí a bacia, a criança ajuda a empurrar, então é toda uma força da natureza que faz aí. Então, chegando tudo isso, falando de reprodução, né? Falando de fecundação, de menstruação, também nós temos um período onde os ovários eles vão parar de produzir hormônio, eles vão parar de ovular, né? E esse período é chamado de menopausa. É um período que para as mulheres é muito irritante, porque tem essa questão toda dos hormônios que mexe, né, psicologicamente, mexe fisicamente com a mulher. Então, tem alguns sintomas, né, específicos dessa fase. E a mulher ela vai, na verdade, ela já nasce com a quantidade específica de óvulos, né, como eu havia dito, e aí chega um tempo que não vai ter mais esses óvulos para ser liberado. Então, a produção de hormônios que vão regular a liberação desses óvulos, eles não são mais necessário, né? Então, a baixa aí da produção desses hormônios e essa baixa de produção de hormônios vai interferir, né, no sistema da mulher. Então, algumas vão sentir sintomas como muito calor ou frio, ficarem estressadas, né? Assim como ser tipo uma TPM da menopausa, digamos assim. Então, pessoal, quero que eu passei agora para vocês aqui um estudo dirigido para que vocês possam, né, se situar, o que estudar, o que pode cair no simulado, façam um resumo, né, façam um mapa conceitual, é bom também. Espero que tenha suprido aí as necessidades de vocês, mas qualquer coisa eu estou aqui e aí vocês podem me chamar. Eu vou colocar lá na agenda do aluno o dia de entregar e o dia que eu vou estar passando, então, o nosso gabarito. Tudo bem? Beijos e espero vocês.